A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz, eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoeste, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Quando eu olho para esse texto, meus amados irmãos, eu vejo um texto que me chama muita atenção. Eu vejo o apóstolo Paulo trazendo recomendações a Timóteo. Ele está escrevendo a sua segunda carta. Paulo estava preso nessa época, Paulo estava encarcerado, e ele então escreve a sua segunda carta a Timóteo, trazendo a Timóteo recomendações para que Timóteo pudesse ter êxito no seu ministério e ser um grande ganhador de almas para Jesus. Quando nós olhamos para isso e vemos que o apóstolo Paulo ele traz recomendações a Timóteo, ele faz isso porque ele tinha por Timóteo um grande amor, um grande apreço, porque ele enxergava em Timóteo alguém que realmente tinha Cristo em sua vida e que era compromissado de maneira genuína e verdadeira com a obra de Cristo. Timóteo então estava pregando o evangelho, estava anunciando o evangelho, estava exortando, demonstrando pessoas, estava levando o evangelho a pessoas, e Paulo, então, encarcerado, traz uma carta a Timóteo, dizendo recomendações para que ele fosse um grande ganhador de almas e trazendo recomendações para ele, para que ele tivesse êxito no seu ministério. Paulo tinha um grande apreço por Timóteo, porque via nele um jovem que realmente era compromissado com Cristo e com a obra de Cristo. Quando nós temos em nós esse compromisso com Cristo, quando nós temos em nós esse compromisso com a obra de Cristo, Deus sempre levanta pessoas para ajudar o nosso ministério. Deus sempre levanta pessoas para investir no nosso ministério. Assim como Paulo investiu no ministério de Timóteo, Deus vai levantar pessoas para investir no teu ministério. Seja você realmente alguém compromissado com Cristo e com a sua obra. Se genuinamente, se verdadeiramente você é alguém compromissado com Cristo e com a obra de Cristo, Deus vai levantar pessoas que vão enxergar isso em você e que vão investir de maneira tremenda e poderosa no teu ministério. Não para que você seja exaltado de alguma forma, não, mas para que Cristo seja exaltado através da sua vida, através do seu ministério. Toda exaltação que Deus nos dá, toda exaltação que nós temos, não é para nós, é para Cristo. Tudo é por Ele e para Ele. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. É o que está escrito lá em Romanos. Tudo é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei todas as coisas para a glória de Deus. Então, todas as vezes que Deus levanta alguém para nos abençoar,
todas as vezes que Deus nos exalta nessa terra, não é para que a gente seja exaltado diante dos homens e as pessoas nos aplaudem e digam assim, nossa, como ele é bom, como ela é boa, mas para que Cristo, para que Deus seja exaltado através de nós. Então, se as pessoas realmente enxergarem você, virem em você alguém que realmente é compromissado com Cristo, alguém que realmente é compromissado com a obra de Cristo, Deus vai levantar pessoas para investirem no seu ministério, para que você consiga cumprir o teu chamado, para que você consiga cumprir cabalmente o ministério que Deus te confiou e colocou sobre os seus ombros. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Seja alguém verdadeiramente compromissado com Cristo. Seja uma pessoa verdadeiramente compromissada com a obra de Cristo. E Deus vai levantar pessoas para te ajudar, para que você possa cumprir cabalmente, de maneira tremenda, poderosa e eficaz, o ministério que Deus te confiou, o ministério que Deus colocou nos seus ombros. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Mas assim como Paulo enxergou em Timóteo alguém compromissado com a obra de Cristo, alguém compromissado, sobretudo, com Cristo e sua obra, quando Paulo enxergou isso em Timóteo, Timóteo enxergou em Paulo um grande exemplo de líder. Timóteo enxergou em Paulo um grande exemplo de liderança. Timóteo enxergou em Paulo alguém que realmente vivia o evangelho que pregava, vivia o evangelho que anunciava, alguém que estava compromissado com Cristo ao ponto de entregar a própria vida em prol da obra de Cristo. O que Deus quer de mim e de você é que as pessoas possam ver em nós um grande exemplo de homem de Deus e de mulher de Deus. Um grande exemplo de alguém que realmente é compromissado com Cristo e é compromissado com a obra de Cristo. A pergunta que eu faço para você hoje é se as pessoas olharem para você, elas podem enxergar em você alguém que realmente é compromissado com Cristo e com sua obra? Se as pessoas olham para você hoje, se as pessoas enxergam você hoje, elas podem enxergar em você alguém que realmente é compromissado com Cristo e com a obra de Cristo? Elas podem enxergar em você verdadeiramente alguém que é um exemplo de cristão na face dessa terra? Alguém que verdadeiramente vive o evangelho que prega, vive o Cristo que anuncia? Porque ser exemplo só de palavras é fácil. Mas nós temos que ser exemplo, acima de tudo, de conduta. O que Deus quer de nós é muito mais do que palavras. O que Deus quer de nós é conduta. Porque as palavras sem conduta caem ao vento. Mas quando existe conduta, as palavras são firmes e permanecem. Quando existe conduta, as palavras são firmes e permanecem. Mas quando não existe conduta, as palavras caem ao vento. Deus quer que a gente seja exemplo. Exemplo de cristão, exemplo de homem de Deus, exemplo de mulher de Deus. Deus quer que as pessoas olhem para nós e consigam enxergar em nós o evangelho que pregamos, o Cristo que anunciamos. Mas para isso é necessário entender que para ser exemplo de cristão para as pessoas, nós temos que abrir mão das nossas vontades. Nós temos que abrir mão do nosso eu. Nós temos que abrir mão da nossa concupiscência carnal para fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas querem aparecer diante das pessoas. Muitas pessoas querem pregar o evangelho, mas não querem viver o evangelho na sua plenitude, não querem viver o evangelho na sua totalidade. Porque elas querem apenas a parte que elas consideram boa do evangelho. E a parte que exige sacrificar a vontade, sacrificar o eu, abrir mão do eu, abrir mão da vontade, elas não querem. Então hoje Deus está falando para mim e para você, não tem como ser um exemplo de cristão, não tem como ser um exemplo de homem de Deus ou de mulher de Deus, se você não estiver disposto, a abrir mão da sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Hoje Deus está falando para você, abra mão da sua vontade, para fazer a minha, diz o Senhor. Abra mão da sua vontade, diz o Senhor, para fazer a minha. Mas enquanto você quiser viver apenas a parte que você considera boa do evangelho, que é pregar o evangelho para as pessoas,
quer fazer as coisas que você gosta a respeito do Evangelho. Mas se você não estiver disposto e disposta a renunciar à carne, as pessoas vão ver em você hipocrisia, vão ver em você mentira, vão ver em você falsidade. As pessoas não vão se converter através de você. Elas vão ter em você alguém que é hipócrita, alguém que é falso, alguém que é mentiroso, porque você prega uma coisa e vive outra. Porque você anuncia uma coisa e vive outra completamente oposta daquilo que você prega. Hoje Deus está falando, quer ser exemplo de cristão? Quer ser exemplo de homem de Deus, quer ser exemplo de mulher de Deus, quer pregar o Evangelho de maneira verdadeiramente eficaz em que as pessoas se convertam? Então tenha coragem hoje de se ajoelhar diante de Deus, colocar o teu joelho no chão, colocar a tua boca no pó, confessar os teus pecados, confessar os teus pecados e dizer: Senhor, eu não tenho conseguido viver o Evangelho na plenitude. Eu não tenho conseguido viver o Evangelho na sua totalidade. Eu não tenho conseguido, Senhor, pregar e viver aquilo que eu prego. Portanto, eu confesso os meus pecados diante de Ti. Me ajuda, Senhor, a viver o Evangelho que eu prego. Me ajuda, Senhor, a viver o Cristo que eu anuncio. E Deus vai perdoar os seus pecados quando você se ajoelhar diante de Deus pedindo perdão genuinamente, com arrependimento genuíno. Quando você se ajoelhar diante de Deus e pedir perdão a Deus de maneira genuína e verdadeira, e confessar os seus pecados ao Senhor, Deus vai perdoar os seus pecados. E se você pedir força a Deus, se você pedir ajuda a Deus para viver o Evangelho, Deus vai te ajudar a viver o Evangelho. Então hoje olha para dentro de você e veja se a sua vida tem sido uma hipocrisia, veja se a sua vida tem sido uma falsidade, veja se a sua vida tem sido uma mentira, porque se ela tem sido uma hipocrisia, uma falsidade, uma mentira, hoje Deus está falando para você: ajoelhe-se diante de mim. Peça perdão pelos seus pecados de maneira genuína e verdadeira, com lágrima nos olhos e quebrantamento no coração. Peça perdão pelos seus pecados hoje. Confesse os seus pecados, porque aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançará do Senhor a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então hoje confessa os teus pecados e peça ajuda ao Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a abrir mão da minha vontade. Me ajuda a matar a minha carne, a crucificar a minha carne. Me ajuda, Senhor, a abrir mão do meu eu para fazer a tua vontade. Deus vai te ajudar e você vai passar a viver o Evangelho que você anuncia, e a sua vida não vai ser mais uma mentira, uma hipocrisia e uma falsidade, porque você se ajoelhou diante de Deus com arrependimento genuíno, com quebrantamento no coração, com lágrima nos olhos, confessou os seus pecados e pediu ajuda ao Senhor, e Ele vai te ajudar a vencer a sua carne e a viver o Evangelho na sua plenitude e totalidade. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Se hoje você se arrepender genuinamente dos seus pecados e confessar a Deus que você não tem conseguido ser um exemplo de cristão, porque você não tem conseguido viver o Evangelho que você prega, se hoje você colocar isso diante de Deus com arrependimento genuíno, com lágrima nos olhos, com quebrantamento no coração, Deus vai te ajudar a vencer a sua carne, a abrir mão da sua vontade, para viver para a glória dele, para fazer a vontade dele, para exaltá-lo com as suas atitudes, com as suas condutas. Recebe essa palavra para a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, Timóteo era um exemplo de alguém compromissado com Cristo, compromissado com a obra. Paulo, então, investia no ministério de Timóteo. Se você for alguém compromissado com Cristo, com a obra de Cristo, Deus vai levantar pessoas que vão enxergar isso em você e vão investir no teu ministério para que você consiga cumprir cabalmente o teu ministério. E Timóteo via em Paulo um grande exemplo de liderança, um grande exemplo de cristão, e seguia os passos de Paulo. Timóteo seguia os passos de Paulo, porque enxergava em Paulo alguém que realmente vivia o que pregava. Se as pessoas seguirem os teus passos, porque você segue a Cristo e segue os passos de Cristo, você estará levando as pessoas a seguirem a Cristo, quando elas olharem para você e enxergarem Cristo em você. Paulo falou para os coríntios o seguinte: sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo disse: se vocês me imitarem, estarão imitando a Cristo.
Se vocês seguirem os meus passos, estarão seguindo os passos de Cristo. Então, se você verdadeiramente viver o evangelho que você prega, viver o Cristo que você anuncia, você vai influenciar pessoas. Pessoas vão ter em você exemplo a ser seguido. Pessoas vão te seguir, não porque estarão seguindo você, mas porque estarão seguindo Cristo através de você. Você estará levando as pessoas a Cristo através do seu bom exemplo, do seu exemplo verdadeiro e genuíno de quem realmente vive o evangelho que prega. Recebe essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Seja um exemplo de cristão. Porque quando as pessoas olharem para você e seguirem o teu exemplo, estarão seguindo Cristo. Estarão seguindo o exemplo de Cristo. Porque estarão vendo Cristo em você. Estarão vendo Cristo nas suas atitudes. Estarão vendo Cristo nas suas palavras. Estarão vendo Cristo nas suas condutas. E se elas seguirem isso, estarão seguindo Cristo. Porque você, através do seu bom exemplo, tem levado Cristo às pessoas. Recebe essa palavra para a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, todas as vezes que Timóteo se sentia fraco, quando ele via Paulo padecer por causa das cadeias, por causa das prisões, por causa das cadeias, das prisões de Paulo, e aquilo, de uma certa forma, abalava Timóteo. Paulo trazia a Timóteo uma palavra de restauração, uma palavra de avivamento, uma palavra de renovo, uma palavra de levante, dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Eu sei, Timóteo, que você é um jovem intrépido, você é um jovem corajoso, mas eu sei que quando você olha para mim sendo perseguido, sendo preso por causa do evangelho, isso causa certos temores em você. Mas eu quero te dizer, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Continua no propósito, continua pregando o evangelho na sua essência, continua procurando viver o evangelho na sua totalidade, continua procurando ser exemplo de cristão para as pessoas, para quem te segue, para quem está contigo. Continua sendo exemplo de cristão para as pessoas que você tem anunciado o evangelho, tem pregado o evangelho. Mesmo que você seja perseguido por isso, mesmo que você seja preso por causa disso, mesmo que as pessoas se levantem contra a sua vida porque você tem pregado a verdade, porque você tem anunciado a verdade, porque você não tem abandonado a verdade, continua perseverando em pregar o evangelho na sua essência e a viver o evangelho na sua essência, mesmo sendo perseguido e preso por causa disso, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia. Tem muitas pessoas que mudam a mensagem do evangelho quando são ameaçadas. Tem muitas pessoas que mudam a mensagem do evangelho quando são perseguidas. Tem muitas pessoas que mudam a mensagem do evangelho quando são canceladas. E Deus está falando hoje aqui: não temas. Eu não te dei espírito de covardia. Eu não te dei espírito de temor. Se você tem pregado o evangelho na essência, se você tem procurado viver o evangelho na essência, não temas as perseguições. Não temas o cancelamento. Não temas. Eu sou contigo, diz o Senhor. Eu sou na tua vida, diz o Senhor. Eu estou contigo, diz o Senhor. E todo o mal que se levantar contra a sua vida vai se levantar para cair, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Diz o Senhor para a tua vida: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Você e a sua casa estarão guardados e protegidos pelo Senhor. A maldição sem causa não encontra pouso. Podem amaldiçoar, podem fazer o que for, a feitiçaria que for, que não vai tocar em você. Não vai tocar na sua família, porque você e a sua família estão guardados pelo Senhor. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e o maligno não lhe toca. Então continua com coragem, com ousadia, com intrepidez, pregando o evangelho, mesmo sendo perseguido, mesmo as pessoas te cancelando, mesmo se levantando contra a sua vida para te calar. Continua perseverando, pregando o evangelho na essência, continua perseverando em
pregar o evangelho na essência e em viver o evangelho na essência, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de cancelamento, continua, não desiste, persevera, vai avante, porque aquele que começou a boa obra em você há de completá-la. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia que Cristo se manifestará, até o dia que vai se ouvir a voz do arcanjo ressoado a trombeta de Deus e a igreja for encontrar o nosso Senhor e Salvador nos ares. Então, meu amado irmão, não desista. Estou sendo cancelado, estou sendo perseguido, estão me cercando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, estão tentando me calar de tudo quanto é jeito, porque eu prego a verdade, porque eu anuncio a verdade. Não pare, não pare, não pare. Continua, continua, continua. Não pare, porque Deus te chamou para fazer a obra dele, e Deus não te deu espírito de covardia. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que vai fazer através de você. É o Deus que vai te livrar das perseguições. É o Deus que vai te dar vitória nos cancelamentos. É o Deus que vai te dar vitória nas perseguições. É o Deus que vai mostrar que é contigo, e aquele que ele levanta ninguém pode calar. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Se Deus te levantou, ninguém pode te parar. Se Deus te levantou, ninguém pode te calar. Se Deus te levantou, ninguém pode parar você, ninguém pode calar você, ninguém pode parar você se Deus te levantou, porque nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Recebe essa palavra para a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, hoje Deus está falando, não temas. Quando Timóteo temeu, vendo as perseguições que Paulo estava sofrendo, as cadeias, todo projeto para calar Paulo, para acabar com o ministério de Paulo, quando entrou um medo, entrou um certo pânico, um certo pavor no coração de Timóteo, Deus fez Paulo enxergar isso e dizer para ele: Timóteo, Deus não tem nos dado espírito de covardia. Não para, continua, persevera, ser firme, Deus é contigo. E hoje eu estou aqui com o profeta de Deus para dizer para você: não para, continua, ser firme, persevera, Deus é contigo. E Ele vai te dar vitória em toda perseguição, em todo cancelamento, Deus te dará vitória. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paulo tem uma grande preocupação com Timóteo, que é dele ser um grande ganhador de almas. E ele traz aqui nesse texto alguns conselhos, alguns alertas, algumas advertências para que Timóteo fosse um grande ganhador de almas. Paulo, através desse texto, através dessa carta, ele faz alguns alertas a Timóteo para que ele pudesse ser um grande ganhador de almas. Se tem algo que tem que queimar no meu coração, se tem algo que tem que queimar no seu coração, se tem algo que tem que queimar no coração de todo cristão, é ganhar almas para Cristo. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a Bíblia nos dá o ide. Jesus nos deu o ide. Jesus mostrou em todo o seu evangelho a grande importância de ganhar almas para o reino de Deus. O grande problema hoje é que as pessoas se convertem e elas não pensam em ser ganhadores de almas. Muitos se convertem, entre aspas, e vão para a igreja porque acham que, ao se converter, a vida vai melhorar. E só estão indo para a igreja para ter uma melhora de vida. Não porque realmente amam o Cristo que foi anunciado para elas. Não porque realmente amam o Deus que foi anunciado para elas. Mas elas estão indo à igreja porque encontrou em Deus um certo conforto e abrigo e uma esperança de uma vida melhor. Porque elas não entenderam o evangelho. Elas não entenderam que o evangelho é transformação. Que o evangelho é mudança de mente.
Que evangelho é ter a nossa vida e a nossa mente completamente transformada em prol de vivermos para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é viver dando testemunho de Deus na terra, com o objetivo de ganharmos almas para Jesus, de ganharmos almas para Cristo. Só que as pessoas acham que se converter é ter uma vida melhor. Então elas vão para a igreja na esperança apenas de ter uma vida melhor e não de viver o evangelho na sua plenitude e na sua essência. É por isso que elas têm dificuldade de abrir mão da vontade delas. É por isso que elas têm uma grande dificuldade de abrir mão da vontade delas. É por isso que elas têm uma grande dificuldade de ler a Bíblia, de orar, de jejuar. Porque quando elas buscam a Deus é só buscando em prol da sua autorrealização e felicidade, não em prol do propósito de Deus para a vida delas. Quando o evangelho está te chamando para transformação, para mudança, alguém que era adúltero se tornar fiel, alguém que vivia uma vida podre no pecado se tornar alguém que vive uma vida de santidade, alguém que vivia uma vida egoísta olhando apenas para o seu próprio umbigo e agora tem o coração queimando, ardendo em ganhar almas para Jesus, em ganhar almas para o reino de Deus. Então a grande preocupação que Paulo tinha com Timóteo é que ele fosse um grande ganhador de almas. E essa é a preocupação de Deus conosco, de sermos grandes ganhadores de almas, de ganharmos almas para o seu reino. Se olharmos para o mundo onde estamos inseridos hoje, nós vamos ver guerras e rumores de guerras, pais se levantando contra filho, filho se levantando contra pai, casais que não se dão mais, as famílias se deteriorando, os valores e princípios bíblicos, a sociedade pegando tudo isso e jogando no ralo. Querem mudar a Bíblia, querem reescrever a Bíblia, querem anular o Evangelho na sua totalidade, na sua essência, e fazer o Evangelho de acordo com o gosto deles. Então, quando a gente olha para isso tudo, a gente vê que o mundo está se findando, os dias estão se findando, Jesus está voltando e não temos mais tempo para perder. Não temos mais tempo para perder diante de Deus. Temos que cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que a gente tenha o coração que arda em ganhar almas para Jesus, em ganhar almas para o reino de Deus. A pergunta que eu faço para você hoje, meu irmão e minha irmã, o seu coração está ardendo em ganhar almas para Cristo? Ou apenas você vai à igreja para que você tenha uma vida melhor, para que você seja feliz? Ou você vai na igreja porque você ama Deus, porque você quer adorá-lo, porque você quer bendizê-lo e porque você quer viver o propósito de Deus na tua vida? Porque se você está indo na igreja só para ter uma vida melhor, você não entendeu nada do evangelho. Você acha que se converteu, mas não se converteu. Agora, se você está indo na igreja para viver para a glória de Cristo, porque você ama a Deus acima de todas as coisas, porque você quer Deus, porque você deseja Deus mais do que tudo, porque você quer adorar a Deus em espírito e em verdade, se você vai na igreja porque você quer cumprir o propósito de Deus na tua vida, aí você entendeu o evangelho. Aí você entendeu que você não pode mais viver para si mesmo, você tem que viver para glorificar Deus, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, e você tem que ter o teu coração ardendo em ganhar almas para Jesus. A pergunta é, quantas almas você ganhou para Jesus até hoje? Quantas almas você ganhou para Cristo até hoje? Quantas pessoas se converteram com a tua pregação? Quantas pessoas se converteram vendo a tua conduta de vida, vendo a tua vida? Quantas pessoas se converteram? A pergunta que eu faço para você hoje, será que as pessoas quando olham para você, quando olham para a tua vida, quando olham para o modo como você vive, elas conseguem enxergar Jesus em você? Quantas pessoas se converteram através da tua pregação, através da sua conduta de vida? Quantas? Porque hoje Deus está falando, se você entender o evangelho, a partir de hoje você não vai viver mais para você, você vai viver para a minha glória.
Se você entender o evangelho, você não vai viver para cumprir a tua vontade, vai viver para cumprir a minha vontade, diz o Senhor. Se você entender o evangelho, você vai na igreja para me buscar, porque você me ama mais do que tudo na vida, e não pelo aquilo que eu posso te dar. Se você entender o evangelho, você vai na igreja porque você quer cumprir o propósito que eu tenho na tua vida, e o propósito que eu tenho na tua vida é ganhar almas para o meu reino. E a partir de hoje você será um grande ganhador de almas, uma grande ganhadora de almas. Jesus falou, Mateus capítulo 4, 19, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Então, se hoje você entendeu o evangelho, você entendeu, você não pode mais viver para você. Você tem que viver para a glória de Deus. Se você entendeu o evangelho, você entendeu que você tem que ir na igreja buscar Deus não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é, porque você ama Ele mais do que tudo na vida. E se você entendeu o evangelho, você vai na igreja, não para ter uma vida melhor, mas para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Você vai viver em função de viver para a glória de Deus e de cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. E o propósito que Deus tem na tua vida é ganhar almas para o reino dele. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Ele te chamou para ganhar almas. Seja um ganhador de almas. Seja alguém que anuncia o evangelho com a sua conduta de vida. Seja alguém que anuncia o evangelho com as suas palavras. Seja alguém que vive o evangelho que prega. E serás um grande e uma grande será um grande ganhador de almas e uma grande ganhadora de almas para Deus, para Cristo. Recebe essa palavra para a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a mão e diga, eu entendi o propósito de Deus. Eu entendi o propósito de Cristo. Eu não vou viver mais para mim, eu vou viver para Deus. Eu não vou buscar a minha glória, eu vou buscar a glória de Deus. Eu não vou buscar a minha vontade, eu vou buscar a vontade de Deus. Eu vou cumprir o propósito de Deus, eu vou ganhar almas para o reino de Deus. Eu vou buscar Deus por amor e não pelo que Ele pode me dar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias! Aleluia! Isso é o Evangelho. É isso que Deus quer de nós. Um coração desejoso em fazer a vontade dEle, um coração que ama Ele mais do que tudo, um coração desejoso em cumprir o propósito dEle, quer ganhar almas para o reino dEle. Receba essa palavra para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero aqui trazer para vocês algumas lições que a gente aprende com esse texto que a gente leu. A primeira lição é pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, não ficar esperando o tempo oportuno, mas aproveitar todas as oportunidades. Toda oportunidade que Deus colocar diante de você, vai lá e prega o evangelho. Toda oportunidade que Deus colocar diante de você, vai lá e anuncia o evangelho. Toda oportunidade que Deus colocar diante de você, não perca tempo, anuncie o evangelho. Pregue a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Se Deus te colocou num lugar e surgiu a oportunidade de você falar do evangelho para as pessoas, não perca seu tempo, fale. Anuncie o evangelho. Mas, sobretudo, viva o evangelho. Porque só de viver o evangelho as pessoas vão te respeitar. E quando você parar para anunciar e pregar o evangelho, as pessoas vão te escutar. Muitas pessoas vão pregar o evangelho e as pessoas não querem nem ouvir. E por que não querem nem ouvir? Porque não conseguem enxergar nessas pessoas o evangelho. Não conseguem enxergar nessas pessoas seriedade, autoridade, compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus, compromisso com Cristo Todo-Poderoso. É por isso que as pessoas não querem nem ouvir. Mas quando você tem compromisso com Cristo e a sua palavra, quando você vive o evangelho de maneira séria, serena, de maneira que as pessoas possam ver em você, que você anuncia, mas prega, que você prega e vive aquilo que você prega, que você vive aquilo que você anuncia, quando as pessoas enxergam isso em você, elas param para te escutar, porque elas vão ver em você uma pessoa verdadeira, e não um hipócrita, mentiroso e falso, mas uma pessoa verdadeira. E por isso elas vão parar para te escutar. Então, todas as vezes que Deus colocar uma oportunidade para que você pregue o evangelho, não perca seu tempo. Pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Mas, sobretudo, viva o evangelho para que você tenha autoridade para falar, para pregar e as pessoas te ouvirem. Porque se você não viver o evangelho,
As pessoas não vão ver verdade em você e elas não vão te escutar. Mas se elas conseguem enxergar Cristo em você, o Evangelho em você, elas vão parar para te escutar, elas vão parar para te ouvir. Segundo, admoestar e repreender. O que é isso? Confrontar as pessoas nos seus delitos e pecados. Meu amado irmão, a mensagem do Evangelho não é boazinha. Não é vem para cá que você é pobre vai ficar rico. Vem para cá que você é empresário, vai ser um mega empresário, milionário. Não, isso não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. E a Bíblia não é nada contra a prosperidade. A Bíblia ensina a ser próspero. É trabalhar e se dedicar, que você vai ser próspero. Isso é o que a Bíblia ensina. Agora, o apego ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Então hoje Deus está falando para você o seguinte. Deus está dizendo para você o seguinte. Admoesta e repreende. Confronta as pessoas nos seus delitos e pecados. Você não tem que pregar um evangelho fofinho para que as pessoas se convertam. A mensagem do evangelho não tem que ser fofa. A mensagem do evangelho tem que ser verdadeira. João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. Você não tem que dar voltas na pregação do evangelho, você tem que ser direto. Você tem que pregar o evangelho sendo direto. Você tem que repreender e demonstrar sendo direto. Você tem que confrontar os homens nos seus delitos e pecados sendo direto. E não querendo fazer uma coisinha fofinha para que as pessoas aceitem, não. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Jesus sempre foi direto. Ele virava para o fariseu e dizia que o fariseu era hipócrita. Dizia que o fariseu era uma raça de víbora. Jesus sempre foi direto. Seja direto. Peça a Deus orientação, sabedoria para que você pregue a palavra de Deus trazendo a verdade sem ofender. Porque a verdade não é ofensa. A verdade é libertação. Tem gente que ofende e acha que está levando a verdade. Não. A verdade não é ofender. A verdade é libertação. A libertação é fazer o homem enxergar os seus delitos e pecados e se arrepender. E a ofensa faz as pessoas terem raiva, terem ódio. Você não tem que ofender. Você tem que ser direto levando a verdade. A verdade vai libertar, porque vai fazer as pessoas enxergar os seus delitos e pecados. Agora, quando você usa a Bíblia para ofender as pessoas, você não faz as pessoas enxergar os seus delitos e pecados. Você faz as pessoas terem raiva de você, terem ódio de você, terem raiva da mensagem do Evangelho, terem ódio da mensagem do Evangelho e não se arrepender dos seus pecados. Então, a mensagem do Evangelho ela é direta, ela não é fofinha, ela é direta. Você tem que confrontar o homem nos seus delitos e pecados, mas não seja ofensivo. Fale a verdade. Porque verdade traz libertação e ofensa traz ódio, rancor e mágoa. É a mensagem do Evangelho, ela não gera ódio, rancor e mágoa, ela gera libertação. Ela faz os homens enxergar os seus delitos e pecados e se arrependerem. Então que hoje você aprenda a ser direto, levando a verdade sem ofender as pessoas. Peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria para levar a verdade do Evangelho, para pregar o Evangelho ao pecador, fazendo com que ele enxergue os seus delitos e pecados e fazendo com que ele se arrependa dos seus pecados. Esse é o objetivo e esse é o propósito de Deus. Terceiro, exortar com toda a longanimidade e doutrina, encorajar as pessoas a viver o Evangelho de maneira bíblica. Nós temos que viver o Evangelho de maneira bíblica. Todas as vezes que eu subo para pregar, todas as vezes que eu estou atrás de um púlpito pregando, o meu único objetivo é levar as pessoas a viverem o Evangelho de maneira bíblica. Eu não quero adulterar a mensagem para que as pessoas façam alguma coisa que eu quero que elas façam, não. Tem gente que prega o Evangelho adulterando a mensagem para que as pessoas façam aquilo que ela quer, que ele quer que as pessoas façam. Esse não é o objetivo. O objetivo aqui é levar o Evangelho para que as pessoas vivam o Evangelho de maneira bíblica. Meu objetivo aqui não é agradar você.
Meu objetivo aqui não é fazer você me aplaudir. Meu objetivo aqui não é que você diga para mim, nossa, como que você prega bem, como você é bom na sua oratória. Não, esse não é meu objetivo. Meu objetivo aqui é levar a verdade a você. É confrontar você com a verdade que liberta, para que você possa se libertar e viver o evangelho de maneira bíblica. Então que possamos exortar com longanimidade e doutrina, encorajar as pessoas a viverem o evangelho de maneira bíblica. Se você está vendo que as pessoas estão vivendo um falso evangelho, seja um arauto de Deus para essas pessoas. Seja um profeta de Deus para essas pessoas, levando essas pessoas a enxergarem que elas estão vivendo um falso evangelho e se arrependam dos seus pecados para viver um evangelho de maneira bíblica. Que eu e você possamos exortar com toda a longanimidade e doutrina. Que eu e você possamos exortar as pessoas, encorajar as pessoas a viverem o evangelho de maneira bíblica. Que possamos dizer às pessoas os seus erros, os seus pecados, com respeito às pessoas, levar a verdade às pessoas para que elas se arrependam dos seus pecados e possam viver o evangelho de maneira bíblica. E esse compromisso é, sobretudo, com todos. Não só com os que estão lá fora, mas com os que estão dentro. Não só com os que estão fora. Você tem que pregar o evangelho para que eles vivam o evangelho. Mas, sobretudo, também muitos que estão dentro e que não estão vivendo o evangelho e precisam ser ademoestados, repreendidos de maneira bíblica, com respeito, para que voltem para Deus, porque tem muitas pessoas dentro da igreja desviadas, achando que estão indo para o céu, mas estão indo para o inferno, achando que estão vivendo o evangelho, mas estão vivendo o falso evangelho e a mentira. Então, se você tem enxergado isso dentro da casa de Deus, seja um arauto de Deus para essas pessoas, seja um profeta de Deus para essas pessoas, seja uma profetisa do Senhor para essas pessoas, leve o verdadeiro evangelho a essas pessoas, exortando elas, ademoestando elas, repreendendo elas e exortando elas a viverem o evangelho de maneira bíblica, fazendo com que elas se arrependam dos seus pecados e persigam em viver a doutrina de Cristo, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Quarto, haverá tempo em que os homens não suportarão essa doutrina. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Haverá tempo em que os homens não suportarão essa doutrina e vão se cercar de mestres que falam o que agradam. Haverá tempo que as pessoas não suportarão ouvir a verdade. E eu vou te falar, nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos nos últimos tempos. Nós estamos no fim dos tempos. E nós estamos vendo pessoas se cercando de mestres segundo a sua própria cobiça. Se cercando de mestres que falam aquilo que agrada o ouvido delas. E quando você fala para elas, você está errando, você está pecando e precisa se arrepender dos seus pecados, essa pessoa te repudia, essa pessoa te vira as costas, essa pessoa tenta te cancelar, essa pessoa tenta estar longe de você ou destruir você porque você está falando a verdade para ela. Nós estamos vivendo esse tempo e Paulo alertou isso a Timóteo. Haverá tempo, Timóteo, em que os homens não suportarão a sã doutrina e vão se cercar de mestres que falam que agradam a ele. É por isso que vemos nos dias de hoje igrejas que não pregam o evangelho, que estão lotadas. As pessoas querem ouvir só o que é vantajoso para elas e não a verdade. Então seja você alguém que Deus levantou nesses últimos dias para clamar e profetizar e proclamar a verdade. Porque muitos estão se perdendo. Muitos estão apegados a falsos mestres, a falsos pastores, a falsos profetas, vivendo um falso evangelho, ouvindo somente aquilo que agradam a eles e a elas. Porque falta pessoas de coragem para falar para elas, se arrependam dos seus pecados. Então Paulo alerta isso a Timóteo naquele tempo. E hoje nós estamos vivendo esse tempo. Seja você alguém que Deus levantou nesses últimos dias para ir diante dessas pessoas que estão cercadas de mestres que falam aquilo que agradam a elas. E seja você aquele que vai falar a verdade para elas. Doe o que doer,
custe o que custar, pague o preço que for, pague o preço que for, pague o preço que for, vá e fale a verdade, anuncie a verdade e deixa Deus fazer a obra. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Mas você não pode negar o seu chamado. Hoje nós estamos vivendo os últimos dias em que a gente vê pessoas sendo enganadas, ludibriadas por um falso evangelho que está sendo pregado, que está inchando igrejas, mas não tem levado essas pessoas para o conhecimento da verdade. Que hoje Deus possa nos levantar com coragem, ousadia, intrepidez e ir diante dessas pessoas e anunciar, enquanto ainda dá tempo delas se arrependerem, e anunciar para elas: vocês estão num falso evangelho, se arrependam dos seus pecados, ainda dá tempo de você se arrepender e de se converter genuinamente a Cristo. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. 5, ser sóbrio em tudo. Temos que ser sóbrio em tudo. Sabe o que significa? Não se deixe corromper pela massa, e sim permaneça fiel à verdade. A massa sempre vai tentar te corromper. A massa sempre vai tentar fazer com que você mude os seus pensamentos e os seus ideais. Não se corrompa, não vá pela massa. Saul deixou de atender a Deus para dar ouvido à voz do povo e perdeu o reino. Não se corrompa, porque muitos se levantaram para você mudar a mensagem. Muitos se levantaram dizendo: muda a mensagem, para de ser desse jeito. Não se corrompa, não se venda às pessoas, não deixe de ser quem Deus te chamou para ser. Porque nesses últimos dias vão se levantar pessoas que vão tentar corromper o teu caráter, corromper teu coração, para que você abandone o evangelho da verdade. Não se corrompa, permaneça fiel à verdade, permaneça fiel a Deus, permaneça fiel a Cristo, porque Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Receba essa palavra em nome de Jesus. 6, sofre as aflições. Não se importe em ser perseguido por pregar a verdade. Como eu falei aqui, agora eu reforço. Sofre as aflições. Estão te perseguindo? Estão tentando te calar? Não pare. Deus não te deu espírito de covardia. Sofre as aflições. Estão te cancelando? Estão te perseguindo? Estão tentando te calar? Não pare, não pare, não pare. Continua pregando o evangelho na sua essência e deixa Deus fazer a obra, porque o Deus que te levantou, ele disse: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Se Deus te levantou, ele vai fazer, ninguém vai te parar, ninguém vai te calar, ninguém vai te cancelar, por mais que se levantem contra a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. 7, fazer o trabalho de um evangelista. Olha, meu Deus, olha que coisa linda. Nunca pare de pregar contra o pecado e anunciar a Cristo. Nunca pare, irmão, de pregar. Nunca pare de pregar contra o pecado e anunciar a Cristo. Nunca pare. Tudo que o diabo quer é fazer com que você pare de pregar contra o pecado. É fazer com que você pare de pregar Cristo. É fazer com que você pregue uma mensagem de autoajuda. É fazer com que você seja um coach espiritual. Nada contra os coaches, eles fazem excelente trabalho nas empresas, mas a igreja não precisa de coach. A igreja precisa de pregadores que preguem o evangelho. Então, hoje Deus está falando: faz o trabalho de um evangelista. Nunca pare de pregar contra o pecado e de anunciar a Cristo. Nunca pare. Nunca pare. Vão tentar te corromper. Vão tentar te calar. Vão tentar te parar. Vão tentar fazer com que você mude a mensagem. Não desista de ser quem Deus te chamou para ser e de fazer o que Deus te chamou para fazer. Não pare. Viva o evangelho na essência e pregue o evangelho na essência. Não pare, anuncie ao pecador: arrependa-se dos seus pecados. Receba essa palavra em nome de Jesus. E para a gente terminar agora, cumprir o ministério, por mais difícil que seja, nunca desista. Como às vezes a gente leva tanta pancada, é tanta ingratidão de muitas pessoas que nos cercam, é tanta ingratidão de muitas pessoas que estavam com a gente, estamos junto e misturado. E às vezes isso vem
balança o nosso coração, mas é a nossa fé em Cristo, a nossa certeza no Cristo Todo-Poderoso que nos faz nos manter firmes e não parar e continuar pregando Cristo e vivendo Cristo. Então cumpre cabalmente o teu ministério. Por mais que você venha se decepcionar com as pessoas, por mais que as pessoas venham se levantar contra você, por mais que venham te perseguir, por mais que venham te calar, por mais que venham tentar te cancelar, nunca pare, nunca desista de cumprir o ministério, de ser quem Deus quer que você seja e de pregar o que Deus quer que você pregue. Fiel é Cristo que te chamou, o qual também fará na tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E eu quero terminar essa mensagem orando o Pai Nosso com vocês, e depois eu vou fazer uma oração sobre a vida de vocês, amém? Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça. Coloca a palma da sua mão para cima e ore o Pai Nosso comigo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com a palma da sua mão para cima, receba essa oração. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa, meu Pai, que assistiu esse vídeo, que assistiu essa mensagem, que sejam ricamente abençoados nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero repreender agora, Senhor, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado e forjado contra essas vidas, meu Pai, que caia tudo por terra nessa hora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, hoje o Senhor nos trouxe uma palavra, Senhor, para que o nosso coração venha arder em ganhar almas para o teu reino, em a gente cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus amado, que possamos ganhar muitas almas para ti, que a gente possa cumprir, Senhor, o propósito que o Senhor tem para nós, que tudo que vem tentar nos desviar, Senhor, do teu propósito caia por terra, mas que a gente permaneça firme sempre, meu Pai, cumprindo o teu propósito, cumprindo o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, que possamos ser exemplos, ó Pai, de cristão genuíno e verdadeiro na face dessa terra, que a nossa vida seja para te exaltar em tudo, te glorificar em tudo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu quero aqui também, Senhor, repreender, Senhor, toda enfermidade de origem emocional e psicológica na vida das pessoas. Você que sofre com síndrome do pânico, você que sofre com depressão, com crise de ansiedade, Deus hoje está te libertando, Deus hoje está te sarando. Você que tem tido uma grande angústia no coração, Deus está te libertando dessa angústia hoje. E nessa hora o Senhor também está tocando no teu físico. Você que tem alguma enfermidade no pulmão, você que tem alguma enfermidade nos olhos, alguma enfermidade no pâncreas, no útero, na bexiga, no ovário, nas trompas de Falópio, nas veias, no sangue, no coração, nos rins, no pâncreas, aonde for, aonde existir, nos ossos, na cabeça, no cérebro, aonde existir alguma enfermidade física em você, Deus está te sarando agora, Deus está te curando agora, Deus está te libertando agora. Receba a tua cura, receba o teu milagre, receba a tua bênção, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. Que você nos ajude compartilhando essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Você que vai me assistir pelo YouTube, se inscreve no canal, dá o seu joinha, faz um comentário, porque aí o YouTube vai entender que as pessoas estão interagindo com o vídeo e vai distribuir esse vídeo para mais pessoas. Compartilha a mensagem que está lá no YouTube também, compartilha bastante. Você que vai me assistir em qualquer outra plataforma, seja ela Facebook, seja ela TikTok, Quai, seja ela no Instagram, aonde for, no X, compartilha lá, irmão, faz um comentário, dá o seu joinha, porque fazendo assim a plataforma que você compartilhar, que você interagir, vai entender que há interação, que há interesse das pessoas pelo vídeo e vai distribuir esse vídeo para mais pessoas. Meu único objetivo aqui é pregar o Evangelho de Cristo. Eu não estou aqui pregando uma palavra para agradar pessoas, não. Eu não estou preso a sistema religioso. Não estou preso a sistema religioso. Eu estou aqui com o único objetivo, anunciar Cristo. Anunciar
Cristo, anunciar Cristo às pessoas. Me ajude, porque eu preciso da sua ajuda. Sozinho ninguém faz nada. Sozinho ninguém vai a lugar algum, mas com a tua ajuda a gente pode ser mais forte, a gente pode chegar a muito mais pessoas. Se você tiver também algum pedido de oração, quer que a gente esteja clamando, orando pela sua vida, nós vamos estar adicionando você no nosso caderno de oração, vamos estar adicionando a pessoa que você deseja que receba oração no nosso caderno de oração. Estaremos orando com imposição de mãos sobre esse caderno para que a sua vida e a vida dessa pessoa seja abençoada. Então coloca aí oração, o seu nome e o nome da pessoa que você quer que receba oração. Coloca aí no comentário, a gente vai curtir para que você veja que a gente visualizou e estaremos orando por você e por quem você deseja que a gente ore também. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. A paz de Cristo.